e a gente tem muita coisa para que a gente possa analisar. Eu queria começar falando sobre essa data do julgamento do Bolsonaro, marcado para o dia 25 de março, quer dizer, daqui a 10 dias praticamente, né? Hoje é dia 14, daqui a 10 dias, Bolsonaro justamente vai ser julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, essa marcação feita pelo Cristiano Zanin. Bom, o Josias de Souza apurou com pessoas próximas a Bolsonaro a preocupação em relação ao que deve acontecer nesse julgamento, né, Josias? E o que você descobriu? Falei de fato com uma pessoa que é muito, muito próxima mesmo do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, e tem conversado com ele sobre essa encrenca que corre no Supremo, e ele disse que os aliados do Bolsonaro estão receosos de que ele seja preso antes do Natal. Diz que a sentença já é conhecida, antes mesmo do julgamento, antes de começar o julgamento, todo mundo sabe o que vai acontecer, que ele chama de assodamento do Supremo, vai ser usado como argumento para futuros pedidos de anulação, mas que hoje essa pressa vai intensificar, segundo ele, a pressão para que o Bolsonaro libere ou lidere uma articulação para definir um outro candidato para representar o campo da direita em 2026. Ele, por hora, não se mostra acessível a essa ideia, né? Mas o que impressionou, Fabiola, ao Bolsonaro e aos seus aliados foi que, em poucas horas, 3 lances deixaram o Bolsonaro mais perto do julgamento e, em consequência, mais perto das grades, né? Na manhã de quinta-feira, o procurador-geral, Paulo Gonet, enviou ao Supremo uma manifestação refutando as alegações das defesas do Bolsonaro e de outros 7 acusados. No início da tarde, o relator, o Alexandre de Moraes, já havia liberado a denúncia para apreciação da primeira turma. E antes do início da noite, o presidente desse colegiado, o Cristiano Zanin, marcou o início do julgamento para 25 de março. Aí o Bolsonaro foi às redes, correu às redes sociais, disse: parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz. Esse foi o teor da postagem dele. A luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Há 120 anos, o Albert Einstein concluiu que nada no universo é mais veloz do que a luz. Mas o Bolsonaro, espantado com a rapidez do Alexandre de Moraes, a rapidez com que ele imprime a esse caso da maquinação golpista lá no Supremo, o Bolsonaro passou a suspeitar que o Alexandre de Moraes está desafiando a física. E, embora ele já esteja banido das urnas até 2030, ele insinuou nessa postagem que fez nas redes sociais que o objetivo é retirá-lo da sucessão de 2026. Isso é uma bobagem, porque ele já está fora da sucessão, né? Agora, as piores previsões do Bolsonaro, dos seus aliados, elas encontram algum amparo no histórico da primeira turma do Supremo. O prazo médio ali entre o recebimento de denúncias relacionadas ao 8 de janeiro e as condenações tem sido de 4 meses. E muito curiosa a forma como o Zanin marcou esse julgamento. Ele já previu, aparentemente está interessado em encerrar rapidamente, né? Ele programou 3 sessões. Não havia. A primeira turma costuma se reunir uma vez a cada 15 dias. E o Zanin programou logo 3 sessões de cambulhada, uma na manhã do dia 25 de março, outra no período da tarde e a terceira no dia seguinte, no dia 26, na manhã do dia 26. Então, antes do final do mês, devem estar sentados no banco dos réus o Bolsonaro e outros 7 personagens, os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e o Braga Neto, o almirante Almir Garnier, o delator Mauro Cid, o deputado Alexandre Ramagem e o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. Até aqui, Fabiola, os companheiros de turma do Alexandre de Moraes, que são o Zanin, o Flávio Dino, a Carmen Lúcia e o Luiz Fux, eles têm avalizado por unanimidade decisões do Moraes nos casos que envolvem personagens dessa trama golpista, né? E se for mantido esse padrão, essa uniformidade reduz a margem de manobra dos advogados para apresentar defesa ou apresentar recursos, porque mesmo no Supremo há a possibilidade de 2 tipos de recurso. Agora, se as decisões forem unânimes,
essa possibilidade fica mais limitada, fica mais circunscrita. Então, esse é o quadro que compõe aí os receios do Bolsonaro, e eles estão realmente convencidos de que o Supremo, a primeira turma, está agindo para enjaulá-lo ainda neste ano, Fabíola. Então o receio deles então é antes do Natal, foi o que eles falaram. Isso justamente por causa né, do encaminhamento jurídico mesmo, né, José? A gente vai ter daqui a pouquinho o Mairovich aqui, também vai poder nos falar sobre isso, porque agora a primeira turma faz o início do julgamento no dia 25, eles devem usar dia 25 e dia 26, né, segundo a agenda ali, né? Isso mesmo. E aí depois tem todo um trâmite, então eles acreditam que, de repente, o pedido de prisão possa vir ainda neste ano. Eles acham que a condenação vai ser nesse ano, eles estão imaginando que o Supremo correrá para condená-lo nesse ano, para não permitir que esse caso entre para 2026, né? E o trabalho do Procurador-Geral facilitou esse objetivo, né? Porque ele dividiu em núcleos, embora sejam mais de 30 os denunciados, ele dividiu em núcleos. Então, o Supremo está agilizando, por exemplo, esse pedaço da denúncia que envolve o Bolsonaro e outros 7 personagens, né? Então, eles estão tratando desses, os outros podem ficar um pouco mais para trás, podem ser julgados mais adiante, mas no núcleo que inclui o Bolsonaro, eles já estão correndo. E, no ano passado, o próprio presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, cujo mandato na presidência do Supremo se encerra agora em setembro, ele tinha previsto, ele tinha antevisto que esse julgamento poderia ocorrer antes do término da presidência dele, que, como disse, ocorrerá em setembro. Então, ali por setembro, outubro, não é negligenciável a hipótese de que esse julgamento ocorra. Então, é com esses dados que todos estão trabalhando, e a pressa do Alexandre Moraes mostra que, de fato, ele não está para brincadeira, ele quer dar um ponto final nesse julgamento o quanto antes, Fabiola. Thales, só lembrando até quem faz parte da primeira turma, né, quem vai fazer esse julgamento. A gente tem aí o relator, Alexandre de Moraes, o próprio Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Essa é a turma, esse é o time que vai julgar Bolsonaro dia 25 de março, daqui a 11 dias, então, o início do julgamento de Bolsonaro. E até, né, Thales, o que a gente já ouviu aqui de alguns juristas, que a escolha e esse caminho da primeira turma é para realmente dar celeridade ao julgamento. Como é que você viu essa definição? Está dentro do prazo? Isso, na análise da população, é bom, não é? Como é que você analisa? O caso é o seguinte, o Bolsonaro esse post que ele soltou hoje, está mostrando que ele está extremamente preocupado. Antes o Bolsonaro fazia gracinha, soltava piadinha, etc. Agora ele está caindo a ficha de que realmente ele está para ser condenado e preso. O Bolsonaro havia dito, durante o governo dele, que ele não seria preso de jeito nenhum. Só morto, mas não preso. Poderia ser morto, mas não preso. Agora está vendo que a condenação está se aproximando, segundo ele próprio, na velocidade da luz. Não está na velocidade da luz, é que ele está se sentindo levado à condenação na velocidade da luz. É essa a situação do Bolsonaro. E outra coisa, não é só o Zanin que está com pressa. Ali na turma, na primeira turma, todos estão querendo acelerar. E por quê? Porque por causa do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro está apressando o Supremo na medida em que ele resolve fazer manifestações públicas, o filho viajar aos Estados Unidos, mover mundos e fundos para tentar inviabilizar a condenação dele. Quando ele age dessa forma, ele leva os ministros a dizerem, peraí, é melhor a gente correr com isso aqui, porque esse cara aí está se mexendo para criar um clima contra o Supremo. Então não podemos dar tempo a ele para ficar criando clima contra o Supremo. Não é contra o julgamento só. O problema do Bolsonaro é esse, que desde o início do processo dele contra as eleições, o processo golpista como um todo,
ele foi contra a instituição, contra o Supremo, contra a democracia. E ao fazer isso, aí as pessoas que compõem, e que são seres humanos, que compõem o tribunal, se veem obrigados, olha, a gente tem que fazer um movimento, porque senão, um movimento de aceleração, porque senão essa movimentação dele tende a ganhar corpo. E era isso que também nós todos aqui da imprensa cobrávamos. Espera aí, o procurador está demorando, tem que ser mais rápido nisso daí, porque senão você está dando tempo ao bolsonarismo de criar um clima, condições contra a instituição, contra o Supremo. Não é só contra o Alexandre de Moraes, não é só contra o Barroso, não é só contra o Gilmar Mendes, é contra todos, não é só contra o Zanin, é contra todos. O Bolsonaro só livra a cara ali dos 2 ministros que ele indicou. E esses 2, muito provavelmente, irão até o fim com ele, ao que está aparecendo. Os 2 ministros. Agora, vai ser julgado na primeira turma. Vamos ver se alguém na primeira turma se levantaria contra o final do julgamento ser na primeira turma, porque a primeira turma agora vai decidir se aceita a denúncia e se o Bolsonaro é réu, se abre o processo. É isso que a primeira turma vai fazer, vai abrir o processo contra o Bolsonaro e torná-lo réu, muito provavelmente ali por unanimidade, naqueles 5 membros da primeira turma, por unanimidade, que torna mais difícil qualquer recurso do Bolsonaro. Então, vai decidir que ele vira réu a partir do dia 27, provavelmente. Vão ter recursos, vão ter tentativas protelatórias, mas é pouco provável que consiga alguma coisa. Tudo que a defesa argumentou na defesa prévia, tudo que os advogados argumentaram na defesa prévia, tudo já foi rebatido de antemão, não só pelo Gonê, pelo procurador-geral, como também por alguns ministros do Supremo. Então, não tem. O Bolsonaro está vendo o seguinte: está se aproximando a minha hora de ser preso. E aí ele vai começar essa gritaria aí, está chamando até o Trump. Daqui a pouco ele pede aí uma invasão, né? Já tem vários bolsonaristas pedindo a invasão do Brasil pelos Estados Unidos. Agora, talvez ele continue, daqui a pouco venha ele a fazer isso, né? Vamos ver. Queria até detalhar um pouco mais aqui o post do Bolsonaro, né, que o Thales estava aqui também repercutindo. É interessante como ele coloca, né? Ele começa falando do Trump. Ele sendo nos Estados Unidos, a perseguição contra Trump e as ridículas acusações levaram quase 5 anos para serem convertidas em denúncia formal. Tudo aconteceu na primeira instância, conforme com uma breve consulta à Suprema Corte sobre a matéria constitucional. Em outros países, como a Alemanha, onde o uso do direito como arma política ainda causa escândalo, um processo com o mesmo tema, envolvendo suspeitas, continua tramitando na primeira instância e deve levar anos até ser encerrado. Aí ele entra no Brasil. Mas no Brasil, que tem a 30ª justiça mais lenta do mundo, o judiciário mais caro do mundo, que não está nem entre os 70 melhores do ranking global e que só supera a Venezuela em imparcialidade. Mas nesse Brasil, os índices que impressionam, um inquérito repleto de problemas e irregularidades contra mim e outras 33 pessoas está indo a julgamento em apenas 1 ano e 1 mês. É impressionante, diz Bolsonaro. Aí ele fala, parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz, mas só quando o alvo está em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto à presidência em 2026. Bom, quem vai falar para a gente sobre isso é um juiz, claro, Walter Mairovich, conosco a partir de agora. É realmente impressionante a agilidade da justiça para julgar Bolsonaro, professor Mairovich. Bom dia, seja bem-vindo. Tá sem som. O que eu... Já foi. Repete o som, por favor. Bom dia a todos, tá? Bom dia. O que a gente tem que entender, em primeiro lugar, é que o Bolsonaro está sendo julgado em instância única.
Daí a velocidade. Não se pode falar que, olha, está o Supremo Tribunal, instância única, então esse processo vai ter uma aceleração maior, porque ele está sendo julgado, repito, perante instância única. Esse é o ponto. O Supremo tem que tomar, evidentemente, cuidado para que esse julgamento tenha um tempo adequado. E como é que a gente mede esse tempo adequado? Da seguinte maneira, verificando, sem atropelos, os requerimentos, os pedidos de diligências, as provas a serem colhidas, tudo isso com muita calma, com muita reflexão, porque este é o tempo da justiça. Então, se tem já um Supremo como instância única, se tem uma tramitação que não seja acelerada demais, nós vamos ter, evidentemente, esse julgamento num tempo, em duração processual, diverso dos demais. Por quê? Porque esses tramitam pela primeira, segunda, terceira instância, graus de jurisdição, e aqui nós teremos grau único. É isso. Agora, evidentemente, a gente não pode perder de vista que o Bolsonaro, nesse instante em que se vai se dar início ou não, se recebe ou se rejeita a denúncia, ele muda de figurino. Então, agora ele coloca um figurino destacado como vítima. Então ele começa a se fazer de vítima e começa a pegar fatos processuais, ocorrências processuais, para que esse discurso dele de vítima, e a gente viu por essa última manifestação dele, fique ressaltado. É isso que eu vejo. O tempo, volto a dizer, tinha um senador da República que certa vez saindo do Palácio das Laranjeiras, pegou a charrete e o cocheiro disse: que velocidade vamos dar? Ele percebeu que a população enraivecida estava atrás dele e ele disse: olha, use a velocidade para que não pareça provocação e também não pareça fuga. Então existe sempre a velocidade adequada, por isso que eu citei o exemplo agora. Josias, o que você achou, Josias, do Bolsonaro reclamar da velocidade da luz do julgamento dele? Ele falando, é impressionante. Você também achou impressionante essa rapidez do STF? Claramente, o Supremo está sendo rápido. Agora, o Bolsonaro não pode reclamar de rapidez, né? Ele foi, ao contrário, beneficiado por uma certa letargia. Lembramos todos que o Bolsonaro foi indiciado no ano passado, não só nesse inquérito sobre a tentativa de golpe, mas em outros tantos, e o procurador-geral, Paulo Gonet, pisou no freio, sentou em cima desses inquéritos, depois passou a estudar este especificamente sobre a tentativa de golpe no final do ano, cancelou férias. Então, houve um certo retardamento no oferecimento da denúncia e agora a primeira turma está com pressa e não é só o Supremo, né? O próprio Gonet, embora ele seja representado na primeira turma por uma outra pessoa, uma senhora lá da Procuradoria-Geral da República, neste caso específico ele decidiu que no dia 25 de março, quando começa o julgamento da denúncia, ele próprio vai lá, ele vai fazer a sustentação oral para apresentar a sua denúncia. Então, há um empenho generalizado. Agora, né, o problema não é o empenho do Supremo em julgar os golpistas. O problema é a comparação com o que veio antes. Por exemplo, há um outro ex-presidente da República submetido aos rigores do Supremo Tribunal Federal, Fernando Collor. Fernando Collor foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, a 8 anos e 10 meses de cana em regime fechado. Vai fazer aniversário de 2 anos essa condenação. Agora, em maio. Em maio, essa condenação
completa 2 anos, depois de muita embromação, demorou muito a ser julgado o Collor no Supremo, mas encerrou-se o processo. Como não houve a decisão que confirmou a sentença, não foi unânime, deu margem a que a defesa do Collor apresentasse um recurso chamado de embargo infringente. Todo mundo sabe que isso não vai mudar o rumo da sentença, mas está lá ainda, pendente de julgamento. Então, se o Bolsonaro é condenado e enviado para a cadeia antes que seja expedido o mandado de prisão do Collor, vai ficar feio. Porque aí vai ser feita essa comparação. O próprio Bolsonaro vai fazer, obviamente, essa comparação. Pô, mas está lá o Collor, já foi até condenado, e não foi ainda para a cadeia, por que querem me enjaular? Então, não é razoável a reclamação do Bolsonaro, ele está sendo submetido, ele está tendo algo que não teria se tivesse dado o golpe de Estado. Então, ele não conseguiu anular a democracia, está se beneficiando de todas as possibilidades que são oferecidas pelo devido processo legal. Apresentou a sua defesa prévia, agora vai ter a oportunidade de indicar testemunhas, o processo vai caminhar e os advogados terão a oportunidade de oferecer, se tiverem material para isso, uma defesa para o Bolsonaro. Vai ser julgado dentro do procedimento adequado, na Suprema Corte, então não tem do que se queixar. Agora, a comparação é eloquente, Fabiola, porque, neste caso, há uma celeridade que é até recomendável, porque não faz sentido que isso fique para 2026. Mas há esse outro caso e tantos outros. Esse eu estou mencionando porque estamos falando de um ex-presidente, assim como o Bolsonaro. E está lá, Fernando Collor, condenado por corrupção, já uma sentença já indiscutível. Tem lá um recurso, mas todo mundo sabe que esse recurso não terá o condão de reformar a decisão do tribunal, e ninguém acelera, ninguém pisa no acelerador, ninguém providencia para que o Collor seja enviado para a cadeia. Então, essa comparação não fica bem. E o Bolsonaro certamente utilizará quando lhe for conveniente, Fabiola. O professor Mairotti, eu lembro aqui... Fala. Isso que o Josias coloca, e bem coloca, a gente tem que chamar atenção para um ponto. Nós tivemos uma fase pré-processual, de investigação. Processo ainda não começou, e já começou a chiadeira de que o processo está rápido. Como o processo está rápido, se ele nem começou ainda? O processo começa com o recebimento da denúncia. Mas volta um ponto, o Supremo precisa tomar cuidado, não pode atropelar. Tudo tem um prazo, existe uma tramitação. Vou citar um exemplo. Vamos imaginar que o Bolsonaro arrole como testemunha, ele na defesa prévia não fez isso, mas ele pode substituir e arrolar alguém que more no exterior. Ora, todo mundo sabe que isso é demorado. O que o Supremo faz? Estabelece uma data para isso. Passada a data, continua o julgamento. Agora, já pensou, ele arrola isso e o Supremo marca 24 horas? Então, está atropelando. O que o Supremo não pode fazer é atropelar, é estabelecer equidade no processo entre acusação e defesa. São muitos os réus, a instrução poderá ser demorada, sim, mas tudo dentro do devido processo. Não se pode, agora, fazer comparações com relação a prazo de duração do processo no Brasil. Ele está calculando todos os graus, por isso a justiça brasileira é lenta, está em péssima colocação, a duração média é demorada. Por quê? Porque tem vários graus de jurisdição, por isso que nós precisamos de uma reforma quanto a isso. Então, há que se focar o caso concreto. Comparações com o Collor, o próprio Supremo dá cara para bater, porque está se discutindo no caso Collor a pena que vale, não se ele é inocente, mas porque isso já passou. E nós tivemos aí já 2 votos que lhe dão prisão aberta e um outro que vai dar prescrição.
Mas o professor Mairovich, o Josias estava trazendo a Pergunta ao apuração. professor. Eu queria. Posso fazer uma pergunta rapidinho para o Claro. professor, Fabiola? Dentro dessa linha que o senhor está falando, professor, sem atropelo, sem nada, nós estamos falando aqui de um pedaço do inquérito que envolve o Bolsonaro e outros 7 personagens. Tem lá os generais, o Heleno, o Paulo Sérgio Nogueira, o Braga Neto, um almirante, o Almir Garnier, o Mauro Cid, o Alexandre Ramagem e o Anderson Torres. Esses são os personagens desse pedaço da denúncia que está agora, cujo julgamento, se recebe ou não a denúncia, está marcado para dia 25. Sem atropelar, é possível que isso daqui seja convertido em ação penal, depois aberto o processo e toda a instrução, que isso seja julgado e resulte em condenação antes do final do ano, sem atropelos? É possível? Não é possível. Pelas provas que estão sendo colocadas, não é possível. Vai ter atropelo. Veja, Então, vamos acontecer, pensar nesse... Se acontecer, então, professor, na hipótese de a condenação chegar antes do final do ano, sua impressão é de que o Supremo vai oferecer matéria-prima para futuras contestações, é isso? Olha, em tese, sim. Depende. Vamos imaginar, temos aí 20 testemunhas. De repente, todos desistem das testemunhas. Temos prazo para debate. Então eu não vou apresentar debate oral, mas vou substituir por memorial escrito. Então tem essas variantes. Numa situação de normalidade, vamos pensar nesse primeiro ato. O que nós vamos ter com relação ao recebimento da denúncia? Nós vamos ter um amplo debate. Nós vamos ter o relatório feito, que é um relatório demorado. Nós vamos ter o quê? A manifestação do procurador-geral, Onet, que, como você lembrou, disse que estará presente, porque foi ele que assinou a denúncia, que preparou a denúncia, vai estar presente. Depois nós vamos ter as defesas. E depois nós vamos ter os votos. Vamos assistir o que acontece no Supremo quando dos votos. Mesmo no recebimento da denúncia, onde o voto deveria ser singelo, com cuidado para não se invadir o mérito, o que a gente já viu no Supremo? Votos longos, votos extensos, pedidos, olha, existe hoje, eu não vou poder votar agora, vai ter que ser adiado porque eu tenho uma solenidade no Tribunal X, ou isso aí já nós vimos e foi lamentável. Olha, eu tenho uma aula marcada, então suspende o julgamento e vai. Então, esse é o ritmo do Supremo. Não pode atropelar, de repente, correr tudo e falar, olha, ao invés de a sua manifestação. Veja, já se pediu o quê? Um prazo maior para se apresentar a defesa e não se deu. E não se deu esse prazo maior. A gente tem que ver o razoável. O razoável é dar um prazo maior. É o razoável. Não se deu o prazo para manifestação, para uma resposta, para defesa prévia maior. Um processo volumoso. Percebe o que eu quero dizer com atropelo, Josias? Sair do normal, sair do trilho. Era razoável se dar um prazo maior para apresentação de defesa prévia? Basta a gente ver a quantidade de documentos. Aí, interessante agora, a análise. Esses 3 dias que o Zanin... E esses 2 dias, 3 sessões em 2 dias que o Zanin colocou, será que dá para resolver tudo nesse tempo? Quer dizer, dia 25 e 26, dá para resolver tudo ou o senhor acha que vai além disso? Olha, ele como advogado experiente que foi e que defendeu aí, sempre teve na defesa de réus, tem ter um mínimo de sensibilidade para se verificar que se marca um prazo de início, não se para um prazo para término, né? Todo mundo que opera o direito sabe que as coisas podem acontecer. Já pensou se um defensor técnico, de repente, não faz a defesa técnica, faz um protesto e abandona o plenário?
Dá para você marcar prazo final? Vai continuar sem ele? Lógico que não. O réu terá que ser intimado para apresentar outro advogado, que terá um prazo razoável para examinar os autos, que também não vai, de repente, chegar lá, tem que um prazo razoável. Percebe que o processo, Thales, tem N incidentes. Você não pode marcar uma data. Olha, a cirurgia está marcada para as 11 horas, às 13 horas vai terminar. Não vai. Ou pode terminar até antes, mas não dá para se ter esse tipo de previsão, de se estabelecer aí. Ô, Por quê? professor, Porque vai parecer que se está atropelando. ô, professor, tem um outro ponto que eu gostaria que o senhor comentasse também. Desde quando foi apresentada a denúncia e a gente se falou sobre a primeira turma, o senhor era um crítico em relação a isso, do ponto de vista até de entendimento da sociedade sobre esse julgamento, a credibilidade do julgamento. Bom, confirmada a primeira turma. Isso tem ainda alguma possibilidade de mudar ou não? E o senhor continua com essa opinião? Porque a gente, nessa questão da agilidade, a escolha para a primeira turma, né, esse caminho é um caminho mais ágil, né? O senhor acha que deveria mesmo reverter para plenário? E há ainda a possibilidade disso acontecer, professor? Olha, eu continuo com a mesmíssima posição. O tribunal é um órgão colegiado, esse processo corre em primeiro grau, em grau único de jurisdição, é como se fosse um primeiro grau, mas é grau único de jurisdição. O Supremo, apenas para melhorar a velocidade, o trabalho, uma divisão melhor de trabalho, se separa em turmas, mas um caso tão delicado desse, onde existe até o Supremo chamando isso como da sua competência originária, por causa da matéria, em razão da matéria, teria que estar em sua composição plena. Ora, vai para a primeira turma, se dá a cara para bater, como se diz no popular. Por quê? Porque é evidente que o Bolsonaro vai dizer o quê? Olha aqui, ó, foi na primeira turma, a Câmara de Gás, isso, aquilo outro. Então, o Supremo tem que ter, não é a celeridade que está interessando, é o julgamento justo. Nós estamos numa corte de justiça. A celeridade não é o principal é se fazer justiça, dar na linguagem técnica, dar a cada um o que é seu. E para isso tem um tempo, mas é necessário se fazer justiça. E se vai começar fazendo justiça já com um número limitado de juízes, de ministros. Então, já começa errado, começa mal, começa assim, para a população, olha aí, ó, já está cheirando vingança. O Supremo não pode fazer isso. O Supremo tem que engolir sapos e mostrar que, olha, adequado, se cumpriu o processo, todos julgaram, não se tirou ninguém, não se foi para uma Câmara certa e determinada. O relator que está pisando na bola de novo porque ele deveria se afastar, também não vai se afastar. Percebe que o próprio Supremo está criando para a história, está criando fatos que vão resultar em se contar a história daqui a alguns anos de uma maneira que não vai ser boa para o país. E mais do que isso, num tempo de polarização, o Supremo teria que ter um jogo de cintura para perceber, não, vai para plenário. Olha, o que é melhor, 10 pessoas julgando ou 5? 11 ou 5? O que é melhor? É lógico que 11. Vai ter menos erros, sim. Então, é isso que se tem, Fabíola, que procurar se fazer justiça sem abrir oportunidades para que aquele que é justamente condenado fique se fazendo de vítima, que é o que o Bolsonaro vai fazer e está fazendo. Uhum. O professor